Bom dia a todos. Alunos, vamos dar continuidade ao exercício de artes plásticas. E neste vídeo, vamos aprender a compor e a desenvolver trabalhos voltados ao estilo natureza morta. A natureza morta é o gênero de pintura em que se representam coisas ou seres inanimados. Exemplo: fruta, louça, instrumentos musicais, taça de vidro, garrafas e jarras de barro. Os pintores preferiam pintar a natureza morta do que um objeto comum. Escolhiam a natureza morta porque é mais chocante. Ela foi definida pelos pintores como natureza morta porque ela já foi animada um dia, ou seja, ela já teve vida. E agora ela é estática, sem vida. Abram os cadernos de desenho e vamos fazer uma pequena atividade referente à natureza morta. Lembrando, quem não tem o lápis indicado, pode fazer com lápis de cera ou lápis comum que você tiver, tá bom? De início, apresentei para vocês alguns materiais que eu uso. Com a mistura de branco e amarelo, eu vou riscar a natureza morta. Comecei a riscar uma meia-lua. Passei uma borda nela e risquei um monte de bolas ao lado, representando a uva. Depois eu fiz a primeira folha em formato de uma gota, ao contrário, outra folha abaixo e duas uvas perto das folhas. Comecei a compor o fundo usando a mistura de azul com branco. Vejam que eu estou acrescentando mais branco à medida que vai para o lado esquerdo da pintura. No chão, eu usei a mistura de azul e branco também, novamente, nas pinceladas verticais e com a incidência de mais azul do que branco. Com a tinta vermelha, eu preenchi a primeira borda da melancia, acrescentei um pouquinho de branco e pintei perto da casca. Com a mistura de branco, preto e um pouquinho de azul, eu fiz a sombra que fica abaixo das frutas. Com a tinta preto e verde, eu fiz a casca da melancia. Adicionei um pouquinho de branco para fazer as manchas que ela tem. Adicionei um pouquinho de verde escuro, que é o preto e o verde. E depois o amarelo para fazer a mancha que ela tem. Com o verde escuro preenchi as folhas e acrescentei um pouquinho de amarelo na medida que ela vai clareando. Com um pincel fino e a tinta preta fiz a semente e o primeiro galho e arabesco que fica perto das uvas. Acrescentei um pouquinho de branco sobre a semente. Agora com a mistura de azul e vermelho fiz um roxo e estou compondo as uvas. Após isso, com o branco fiz a claridade das uvas. Após isso, eu fiz o segundo arabesco e os talos da folha da uva. Não se esqueça de colocar o nome de vocês, tá bom? Vamos para outra atividade. Os principais artistas estão localizados especialmente no período barroco, no século XIX. Está presente na obra de pintores como Pier Artesans, Jacopo Bassano, Giuseppe Arcimboldo, João Sanchez. Acredita-se que o gênero da pintura tenha iniciado com Caravaggio. Porém, olhando as obras de Cézanne, notamos que há a presença da natureza morta também.
Uma das formas que os artistas gostam de retratar a natureza morta é ela na forma de monocromia. Monocromia é o resultado de uma pintura feita com uma única tinta ou uma única cor, que é aplicado como sombra às suas denominações. Como um exemplo, o preto. A gente pode desenhar com preto, mas a gente sabe que existe numa gravura os tons médio, claro e escuro. Então se usa para fazer esses tons o próprio preto para o escuro, o médio a gente pode ser representado como cinza e o claro pode ser o cinza mais claro. Abram os cadernos de desenho mais uma vez e vamos para um passo a passo para aprender sobre os tons médios, claros e escuro, a pintura monocromática. Antes desse passo a passo, é importante que vocês aprendam a definir os tons médios, claros e escuros através dessa pequena aula que eu gravei há muito tempo, mas que ela vai nos servir agora. Tem assim uma esfera e a gente começa a deitar o lápis 6B e começa a preencher um pouco forte a esfera aqui para ficar forte. À medida que for se aproximando daqui, a gente já vai maneirando a mão e rapidamente o grafite vai ficar um pouco mais claro. Quanto mais se aproximar, menos força vai colocar no lápis para poder dar a sombra. Então, e aqui ó, fazer uma sombra. Esfera. Então, vamos fazer. Eu recomendo fazer esse exercício antes de qualquer um desenho, no mínimo 5 vezes. Então, são 5 esferas que você vai ter que fazer antes de começar qualquer um desenho. Então, ó, a luz, supondo que a luz está aqui, a luz está aqui e está iluminando esta parte da esfera, ok? Vamos para o segundo exercício. O cilindro. O cilindro. O cilindro eu só vou recomendar 3 vezes. Você pode escolher a esfera, o cilindro e ainda tem um outro que eu vou mostrar já já. Então vamos lá para o cilindro. O cilindro você faz isso. De cima para baixo. Escuro embaixo e vai maneirando em cima. Quanto mais se aproximar da ponta, mais baixa a intensidade. Continuando com o exercício da telha, a mesma coisa, a gente vai dar uma sombra escura e quando for pro meio, clareia de um lado. Isso é de um lado. Aqui é a mesma coisa. Aqui começa a escurecer e quando for pro meio, clareia
E para juntar os dois, é força nenhuma no lápis e está pronta a nossa telha. Vamos lá? Eu indico 1, 2, 3, 4 vezes antes de fazer algum desenho para você ter uma noção de sombra. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, escuro e vai clareando, sem força nenhuma no lápis. É primordial ter a mão leve. Então vamos lá, do outro lado, escuro e vai clareando. Vamos clarear, 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 clarear. E clareou. A mesma coisa nessa. Escuro, clareia, clareia, clareia. Escuro, clareia, clareia, clareia. Escuro. Aqui tá um pouquinho difícil. Vamos lá. Escuro e clareia, clareia, clareia. Escuro, clareia, clareia, clareia. Está aí. Então, 5, 3, 4. Entendeu? Esfera, um cone e a telha. Estes são exercícios básicos para você aprender luz e sombra. Se você quiser fazer a questão da textura, veja que a textura desse daqui deles estão bem grossas, então para aprender a fazer uma textura mais fina a gente usa o esfuminho. Pega o esfuminho e passa. Ó. Notem a diferença desse para esse. Se não tem o esfuminho, pega o guardanapo, reserva esse e a gente passa, vai dar a mesma coisa. Sendo que ainda tem que ter uma borracha para dar a luz que você está espalhando e ele toma todo o pedaço. Pronto. Então é isso. Luz e sombra. Se quiser dar um volume fino, só é passar o esfuminho ou guardanapo. Se não, pode deixar assim e tá com a textura mais grossa, ok? Então, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, Artubers. Agora, vamos para o passo a passo, numa outra folha do caderno de desenho. De início, estou mostrando para vocês os materiais que eu utilizei para fazer essa atividade. Lápis de cor da Faber-Castell, pode ser um comum ou um lápis 6B, estilete e lapiseira. Comecei com lápis de cor preto, traçando uma reta, dividindo a folha em dois. Entre a reta, estou traçando uma circunferência, representando uma maçã. Ao lado direito, eu vou fazer 3 vezes de lua, formato de uma lua, para representar as bananas. Baixo, ainda no lado direito, eu vou fazer uma pequena circunferência representando as uvas.
Lembrando daquele exercício dos tons escuro, médios e claro, vejam só, eu deito o lápis para obter o resultado proposto, que é o tom escuro, agora o tom médio e por fim o tom claro. Para mais um treinamento, eu vou mostrar a vocês a separação. Olha aí, ó, formou 3 partes. Deita o lápis. Tô aí mostrando, ó, o escuro é de escuro, M de médio e C de claro. Então, ó, deito o lápis e começo a compor. Escuro, maneira mais a mão, não pode ser a mão forte. Médio, a mão mais leve ainda, claro, ok? Feito isso, vou traçar do modo geral no desenho, presta bem atenção. Ok? Então vamos lá. Com o lápis de cor, eu vou fazer uma pequena circunferência no lado direito do desenho, simbolizando a luz. Então, se a luz está aqui, eu vou dividir o meu desenho em 3 partes agora. Prestem atenção. Ó, L de luz. Prestem atenção. A reta. Primeira reta. Segunda reta. 3 partes. Então, na medida que for se aproximando da luz, significa que é tons claro. Então aí, ó, escuro, médio, claro. Vamos começar a compor os desenhos. Vou começar pelo fundo. Gente, vejam só. Quando for na parede, nós iremos desenhar ele na horizontal. Quando for no chão, a gente vai pintar o desenho com as pinceladas na vertical. Vamos começar. Bem, deu um probleminha e eu tive que pular o vídeo, mas dá para vocês perceberem que já tem aí o tom escuro, o tons médio e os tons claro. Estou começando agora a compor o tom claro, com a mão bem leve, pessoal, pelo amor de Deus.
Feito isso, vamos começar a traçar entre os frutos do lado esquerdo algumas sombras. Então pode pesar na mão, porque as sombras têm que se destacar entre o chão e os frutos. Mesma coisa acontece com os frutos. Comecei pela banana e vejam que aí tem tons médios, tons claros e tons escuros. Vamos contornar os desenhos após a pintura.
esqueci de avisar vocês que após a composição a gente contorna ele com o lápis bem forte e passamos a borracha por cima. Vamos começar agora pela maçã, com a pincelada de baixo para cima, do que é tons médios, tons claros e tons escuros. Então eu estou começando pelo tom escuro. À medida que for se aproximando do talo da maçã, vai clareando. Para fazer a uva é a mesma coisa. E não se esqueça de fazer na uva uma pintinha que elas têm com um lápis bem forte. Olha aí o resultado. Estou esperando o passo a passo de vocês, tá bom, pessoal? Não se esqueça de colocar o nome de vocês, a série e o ano. Estou aguardando. Vamos para mais uma atividade. Para desenvolver essa atividade, é necessário que vocês analisem em sua casa materiais que fazem parte da natureza morta, coloquem-as sobre uma mesa ou cadeira, alguma tábua e montem uma natureza morta, como mostra aí o exemplo aqui no vídeo. Após isso, vocês vão fotografar essa natureza morta e quando vocês forem me enviar as fotografias das atividades de vocês, desse vídeo, vocês irão me mostrar também essa fotografia que vocês estão tirando da natureza morta que vocês montaram em casa e vão sim pintar ela no caderno de desenho através dos ensinamentos que vocês alcançaram nessa videoaula. Estou esperando vocês com a devolutiva. Atribuirei nota, tá bom? Então vocês terão que me entregar primeiro a atividade do passo a passo, segundo a atividade do exercício de médios dos tons escuro, médios e claro. Também irão me entregar a atividade do passo a passo 2, compondo uma natureza morta monocromática. E por fim, vocês me entregarão a atividade que é compor uma natureza morta através dos materiais que existem na sua casa, com a fotografia original e a fotografia do trabalho desenvolvido no caderno de desenho. Estou aguardando vocês. Tchau, até a próxima aula.